Olá, meus caros alunos da Escola João Queiroz Marques. Professor Rafael trazendo mais um vídeo para vocês, agora referente ao terceiro bimestre de 2020, que está se iniciando. E o assunto que eu vou trazer para vocês hoje é o assunto triângulos semelhantes, né? No nosso dia a dia nós já temos bastante ideia do que é ser semelhante, né? Semelhante é algo é algo que é parecido, possui o mesmo formato, né? Os mesmos... os mesmos pontos, né? Então, as mesmas características. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar aqui. Tá? É mais ou menos, a ideia é a mesma. Então, olha lá, ó. Definição, né, de triângulos semelhantes. Dois triângulos são ditos semelhantes quando existe uma correspondência biunívoca. Não vamos se preocupar muito com essa palavra, tá? Que eu já explico para vocês. Então, uma correspondência biunívoca entre seus vértices, de modo que ângulos internos correspondentes são congruentes. Então, todo triângulo possui três ângulos internos, né? Então, a gente vai corresponder os vértices, os ângulos internos determinados em cada triângulo, tá? O que significa congruente? É que possuem a mesma medida. Então, se em um triângulo tem um ângulo de 70 graus, no outro triângulo a gente vai corresponder também com um ângulo de 70 graus. Isso que é a correspondência biunívoca, tá? Uma correspondência única. Não pode corresponder com dois ao mesmo tempo, tá? Tem que ser uma correspondência única, tá? E os lados correspondentes são proporcionais, tá? O que é ser proporcional, né? Se um lado de um triângulo é 3 e o outro é 6, então o lado foi multiplicado por 2, né? Então, se a gente tem um lado num triângulo de 5, eu também vou multiplicar por 2 e o lado correspondente vai ser 10. Tá? É mais ou menos essa ideia de proporção. Tá? Mas nós vamos detalhar isso para vocês agora. Vamos lá. Observe esse exemplo aqui. Ele é teórico, mas ele vai servir de base para a gente. Ó. Então, aqui eu tenho um triângulo ABC. Tá certo? Aqui um ângulo assinalado em verde, aqui um ângulo em azul e aqui um ângulo em rosa. Tá? Aqui mede B, aqui mede A e aqui mede C. Lógico que poderiam ser valores numéricos, tá? Aqui eu tenho um outro triângulo, tá? Que possui os mesmos ângulos, ó. Vou corresponder o C com o F, ó. O que significa? Se aqui tá esse risquinho com dois pauzinhos, aqui o risquinho com duas marquinhas também, o que isso acontece? Que esses ângulos têm a mesma medida. Então eles são congruentes. Se eu falasse para vocês, né? Aqui mede 70 graus. Então aqui vai medir quanto? 70 graus. Tá certo? Essa que é a ideia nossa. Da mesma forma aqui, ó, esse corresponde com esse, ó, tá dizendo que aqui é a mesma medida. Se eu falar para vocês aqui que aqui é 60 graus, por exemplo, olha lá, aqui vai ser quanto? 60 graus, tá ok? E assim por diante, tá? Então, ó, se aqui for 50, aqui também vai ser 50. Então já tem a correspondência dos vértices, tá? E aí, a ideia de proporcionalidade, ó. Então, se aqui é B, existe um valor K, esse valor K numérico, ó, perceba que todos os lados são multiplicados por K. Ó, B, aqui é K vezes B. Aqui é C, aqui K vezes C. E aqui é A, aqui é K vezes A. Vamos fazer uns exemplos numéricos. Vamos supor que esse lado aqui mede 9 centímetros. Vamos supor que esse lado aqui mede 11 centímetros. E vamos supor que esse lado aqui mede 13 centímetros. São suposições, tá? E vamos falar que a nossa razão de semelhança, K, chama-se... vou escrever direitinho aqui, né? K é razão de semelhança. De semelhança. Vamos fazer um exemplo aqui, imaginando que o K é 3. Imaginando, tá? Só para exemplo numérico. Então, olha lá, ó. Qual é a medida desse lado aqui? Esse lado está entre o azul e o rosinha, ó. Entre o azul e o rosinha é 13. Como o K é 3, aqui é 3 vezes 13. Então, esse triângulo aqui, esse lado desse triângulo mede 39 centímetros. Tá vendo a proporção? Olha lá, aquilo que eu falei para vocês, os lados vão ser proporcionais. Aqui é 11. Aqui é 3 vezes 11, então, ó. Esse lado, ó, entre o verde e o rosa, ó. Aqui é 33 centímetros. Aqui não é 9? Então aqui, ó, entre o verde e o azul. O verde e o azul, 9. A razão é 3. Então é 3 vezes 9. E aqui dá 27 centímetros. Perceba que de um triângulo encontra o outro, as medidas dos lados, perdão,
Então, os ângulos internos sempre serão os mesmos quando forem semelhantes e há uma proporção entre os lados. Repito, o K é único, hein? Eu não posso multiplicar aqui por 2 e aqui por 3. Tá? Aí não vai ser semelhante. Perceba que esses dois triângulos têm o mesmo formato, né? Qual que é a diferença que muda? Os lados são diferentes, mas são proporcionais. É como se eu pegasse esse triângulo aqui e fosse esticando ele, né? Até chegar nesse daqui. Tá ok? Isso quer ser triângulos semelhantes. Os ângulos têm a mesma medida e os lados são proporcionais. Esse número que a gente multiplicou, né? Os lados do triângulo ABC para obter os lados do triângulo DEF se chama razão de semelhança. Então vamos para um exemplo agora mais prático, tá ok? Vamos lá. Olha lá. Aplicação. A figura a seguir nos mostra um par de triângulos semelhantes. Calcule x e y em cada uma delas. Vou colocar aqui a imagem para a figura, para a gente poder analisar, tá ok? Lembrando que o exercício, a aplicação já está falando para nós que os triângulos em questão são semelhantes. Dando continuidade, olha lá, ó. Aqui eu tenho um triângulo ABC, tá certo? Aqui um triângulo DEF. O exercício falou que eles são semelhantes. Como que a gente representa isso simbolicamente, em termos de matemática, tá? Vou escrever assim, ó, o triângulo ABC é semelhante, a gente usa esse tiozinho assim, tá? É semelhante ao triângulo DEF. Esse símbolo em matemática, às vezes alguns livros colocam assim ou colocam assim, tá? Esse símbolo aqui significa que são semelhantes. Então, o que a gente já sabe, né? Os ângulos vão ter a mesma medida, correspondência, aquela correspondência que nós colocamos lá, tá ok? Então, olha só, vamos ver se a gente tem isso. O ângulo A mede 70, o ângulo D também. Ó, o ângulo B mede 65, o ângulo E também. E o ângulo C mede 45 e aqui 45 também. Tá ok? Então, já temos aí a correspondência entre os ângulos, congruentes, ou seja, com a mesma medida. E agora, se ele está falando que são semelhantes, os lados são proporcionais. Então, como é que a gente vai resolver? Se aqui é 18, né, eu quero descobrir o valor aqui do x. Eu quero descobrir o valor do y. Então, é o seguinte, ó. Agora eu vou fazer... montar uma proporção mais conveniente. Então, eu vou colocar assim, eu quero descobrir o valor de x, ó. Eu vou lá, vou colocar assim, ó, x, ele se relaciona com quem? O x aqui não está entre o 65 e o 70, então ele vai estar ele vai corresponder com quem? Com esse cara aqui, ó, o de 65 e 70, que é o 18, com esse lado. Então, vou montar aqui, ó, x está para 18, tá ok? Assim como... E agora... 36 relaciona-se com quem? Ó, 36 está entre 65 e 45. Quem que está no outro triângulo? O y. Só que se eu colocar aqui o y, eu vou ficar com uma equação com duas letras. Não é legal. Eu não vou conseguir resolver. Eu vou ter uma equação só e duas letras. Então, eu vou ter que fugir agora dessa segunda letra. Aí eu vou para o outro lado, então. Ó. O 15 está aqui, entre 70 e 45. Quem está lá no outro triângulo? O 10. Opa, só número. Beleza, então vamos fazer, ó. Eu não vim daqui para cá, ó, x para 18, 15 para 10. Eu vou resolver essa proporção para determinar o valor de x. Tá? E eu vou continuar. Agora eu vou determinar y, tá certo? O y está aqui. Vou fazer 36 está para y, ou y para 36, né? A gente que escolhe, tá? O que importa é que você tem que manter a ordem, tá bom? Mas eu vou fazer então aqui, ó. 36 para y. Não vou colocar o x na jogada. Vou jogar aqui. Eu vim daqui para cá. 15 está para 10. Perceba que eu tenho duas proporções que vai me dar os valores de x e de y. É isso que eu vou resolver agora. Tá ok? Então vamos lá. Vou reescrever aqui as proporções. Ó, x está para 18. Assim como 15 está para 10. Fazendo aquele procedimento que a gente já conhece, né? Olha lá, ó. X vezes 10, 10x, igual 18 vezes 15. 10x é igual. 18 vezes 15. 18 vezes 10 é 180. 5 vezes 18 dá 90.
Então, 180 com 90, 270. Se você fizer montar a continha aí, vai dar da mesma forma. Né? 10x é 270, quem que é o x? Vai dividir aqui, não é isso? X é 270 dividido por 10. Não precisa nem montar a continha, né? Ó, 0 e 0 posso cancelar. Então, o x que a gente busca é 27. Então, naquele triângulo lá, o valor de x é 27. Vou fazer a segunda, né? 36 está para y, é isso? Assim como 15 está para 10. 15y igual 36 vezes 10. É isso? 15y igual, não precisa fazer conta, um zero aqui, vou aumentar aqui. 36, um zero virou 360. Quem que é o y? Vou dividir por 15. 360 dividido por 15. Né? Essa não dá pra gente fazer tão imediatamente de cabeça. Vou montar a continha aqui, ó. 360 dividido por 15. Não é difícil. Vou pegar o 36, não é isso? Procedimento, algoritmo, né? Quantas vezes o 15 cabe dentro do 36? 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. Passou. Vou escolher duas vezes. 2 vezes 15, 30. Sobrou 6. Não é isso? 30 para 36. Derrubo 0, virou 60. Quantas vezes o 15 cabe no 60? 4 vezes. Se fizer 4 vezes 15, dá 60. Fim de papo. Tá? Então, o y que a gente procura é 24. Então, no triângulo lá, né? Olha lá, ó. Quanto que vale o valor de x aqui? 27 centímetros. Quanto que vale o valor de y que nós achamos? 24. Você poderia me perguntar assim, qual é a razão de semelhança, né? A razão de semelhança aqui, ó, se você pegar o 15 e dividir por 10, dá 1,5. Ó, 15 dividido por 10, dá 1,5. Não é isso? Então a razão é 1,5. O que isso significa? Se você fizer 10 vezes 1,5, vai dar 15. Se você fizer 24 vezes 1,5, vai dar 36. Se você fizer 18 vezes 1,5, vai dar 27. Ok? Então, sempre há essa coisa, esses dois detalhes nos triângulos semelhantes. Há uma correspondência entre os ângulos, 70, 70, 45, 45, 65, 65. De modo que eles sejam congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E os lados são proporcionais. Nesse caso aqui, eu peguei cada lado aqui e multipliquei por 1,5 para obter os lados desse daqui. Então é dessa forma que a gente resolve pares de triângulos semelhantes. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Estou à disposição de vocês. Um forte abraço. Até. Tchau.